Boa tarde meninas! Cheguei! Estou 23 minutos atrasada. Me desculpem, foi sem querer. Estava atendendo aqui, na verdade dia de terça-feira é um dia onde eu não faço consultório aqui. E programei as nossas lives para toda terça, às 17 horas. E esqueci que amanhã é feriado. E com o feriado de amanhã, eu tinha aberto a agenda hoje de tarde aqui no consultório. E então, tivemos esse pequeno probleminha aí e levou esse meu atraso aqui para começar a live. Tá? Mas estamos começando. Hoje a live vai ser aqui no Instagram, olha que coisa boa. Eu sei que vocês adoram a live aqui no Instagram. Eu particularmente prefiro fazer no YouTube, porque lá eu consigo ter... A imagem é melhor, o som é melhor, eu acho que a comunicação fica melhor, a interação no chat eu acho melhor do que aqui. Mas hoje vai ser aqui, por quê? Porque eu não tô em casa, né? Então eu não tô com a câmera, não tô com o som, com o áudio, então a gente vai fazer a nossa live aqui no Instagram. E eu vou deixar essa live aqui salva no Instagram por 24 horas, depois eu vou tirar ela e vou jogar ela lá no YouTube, no canal de lives, tá bom? Então sejam todas muito bem-vindas. A nossa live de hoje nós vamos falar sobre os primeiros meses de vida do bebê. E aí eu quero saber de vocês, e aqui eu vou estar prestando bastante atenção no chat, apesar de achar esse chat do Instagram muito rápido, vocês escrevem, eu não consigo acompanhar muito bem, mas eu vou olhar aqui, eu quero ver, eu quero que vocês escrevam pra mim quais são os aspectos que vocês querem que eu aborde aqui nessa live, né? Pra falar um pouquinho sobre os primeiros meses de vida do bebê. O que vocês querem saber? É desenvolvimento, sono do bebê? Eu já separei aqui 3 pontos importantes pra gente abordar. O primeiro ponto vai ser a chegada do bebê e todas as mudanças que essa chegada do bebê traz. O segundo ponto vai ser o comportamento do bebê nesses primeiros meses de vida. Vamos falar um pouquinho de esterogestação, vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento do bebê nesses 3 primeiros meses de vida. E já tô vendo aqui, ó, cólica, higiene natural, vou até anotar aqui, ó, pra gente poder abordar tudo se der tempo. Cólica, HN, sono a gente vai abordar. E o último aspecto é justamente o sono do bebê nos primeiros meses de vida. O que a gente pode esperar e o que a gente não deve esperar de um bebezinho nos primeiros meses de vida. Vamos falar. Então já anotei aqui as outras coisas que vocês foram falando aí, ó. Cólica, HN, refluxo, salto, gente. Eu fiz recentemente a nossa última série de lives. Geralmente eu costumo fazer séries de lives com alguns temas, né? A nossa última série de lives que eu fiz foi justamente sobre saltos de desenvolvimento. Então, se você chegou aqui no Instagram depois disso, se você não assistiu nenhuma live sobre saltos de desenvolvimento, eu acredito que todas essas lives sobre salto de desenvolvimento estão disponíveis no canal de lives lá do YouTube. Então você pode procurar lá, tá? Porque foi recente que eu fiz. Então hoje eu não vou abordar esse assunto sobre saltos não, combinado? Vou deixar para falar sobre esses outros aspectos aqui. Bom, antes de começar propriamente dito aqui os temas, eu quero falar para vocês que a Aninha está aqui dando um pulo na minha barriga. E de vez em quando eu vou fazer umas pausas para eu respirar, tá? Porque a gestante aqui está ofegante, porque a barriga já está comprimindo aqui o meu pulmão. Então, se vocês me verem cansadas, respirando, eu vou dar uma pausa aqui para ouvir um pouquinho de vocês, para respirar, certo? Vamos lá, então. Vamos começar pelo primeiro aspecto que eu anotei aqui, então, que é a chegada do bebê e todas as mudanças, né? Então, essa primeira parte da live, eu acho que ela seria até muito interessante também para gestantes. Então, quando a gente se prepara para a chegada do bebê, a gente não tem noção, a gente não tem dimensão do que nos espera. Não é verdade? Quem concorda comigo, fala aí, comenta pra mim aí, bota nos comentários se você concorda. Geralmente a gente se prepara com enxoval, a gente se prepara com os itens importantes para levar para maternidade. Tem muitas mulheres até que se preparam estudando algumas coisas como amamentação, parto, sono do bebê. Mas a dimensão, ó, tem gestante aqui. Muito bem, Raquel, essa primeira parte aqui vai te ajudar muito. Mas a gente não tem essa dimensão, né, do que é realmente a chegada de um bebê. Só vivendo na pele
é que a gente vê realmente o que que é. E eu costumo falar que essa chegada, hoje mesmo eu fiz uma consulta pré-natal aqui no consultório, que é aquela consulta que a gente faz com a gestante ainda, e eu falei sobre isso, né? Que a gente é um mundo inesperado, que por mais que você estude, por mais que te falem ali, ah não, a chegada do bebê é assim, a chegada do bebê é assado, só quando a gente passa por esse momento é que a gente tem a real dimensão. E eu particularmente considero essa chegada do bebê um momento muito difícil. Difícil pra mãe, difícil pro pai, difícil pra família ali, que é maravilhoso, né? O meu marido até fala, é a maior emoção da vida, a gente ter o nascimento ali de um filho, mas ao mesmo tempo é muito difícil toda essa readequação, readaptação da casa e dos hábitos, principalmente ali com a chegada do bebê. Então, quando o bebê chega, o que eu sempre recomendo aqui no consultório que eu falo é, pensa que você vai estar vivendo um período de dedicação exclusiva. Se você vive um período de dedicação exclusiva, você não cria grandes expectativas no seu interesse. Você não cria grandes expectativas na sua individualidade, né? No seu voltar, por exemplo, eu vou voltar a malhar, eu vou, sei lá, vou viajar, vou... Se você cria a expectativa de que você vai viver por um tempo ali em função daquele bebê, é menos difícil essa chegada e toda essa transformação que o bebê traz, né? Quando o bebê chega, ela acontece. Então, muda muito a relação homem e mulher, não tem como, muda. Por mais que vocês se amem, por mais que vocês estejam super felizes com a chegada do bebê, a chegada do bebê vai mudar esse aspecto aí na sua casa, vai mudar a relação que vocês têm, porque de fato o foco agora é esse novo serzinho. Isso não vai durar muito tempo, né? Esse é o foco inicial. Aos pouquinhos as coisas vão se ajustando, vão se adequando. Vocês que estão aqui, que já tem, que os bebês já chegaram, né? Tirando as gestantes que estão aí. Vocês concordam comigo? O que vocês acharam? Comenta pra mim aí, como é que foi esse comecinho aí de maternidade aí na casa de vocês? O que vocês podem... Fala uma dica aí, escreve nos comentários o que vocês dariam de dicas, né, para essas gestantes que estão aqui assistindo também, para a chegada do bebê. Fala aí que enquanto isso eu vou respirar. O segundo aspecto que eu anotei aqui é com relação ao comportamento do bebê. E aqui a gente vai se aprofundar um pouquinho mais e vamos, né, vou me alongar um pouquinho para falar sobre esse segundo aspecto. Ó, todo mundo falando que é difícil, concorda, é verdade. Precisa de rede de apoio, com certeza, Maila. Melhor dica foi essa aí, viu? Rede de apoio, paciência. Pois é. Estudar tudo, né, gente? Estudar. A gente fala, minha mãe fala, meu Deus, mas na minha época não tinha nada disso. Hoje em dia a gente tem que estudar a amamentação, tem que estudar o parto, tem que estudar sono do bebê. Conhecimento muda, né? Muda, salva vidas. Então, vale muito a pena você investir em conhecimento nessa fase. Bom, enquanto vocês estão partilhando aí, eu vou continuar aqui falando um pouquinho agora sobre esse comportamento do bebê. E aí eu quero falar um pouquinho sobre esterogestação. Quem já ouviu falar em esterogestação, fala aí pra mim. Quem nunca ouviu falar, também fala aí, nunca ouviu falar. Quem já ouviu falar, mas tem alguma dúvida, deixa a sua dúvida aí, pra gente poder interagir aqui. A esterogestação, ela é o período que se relaciona aos 3 primeiros meses de vida do bebê. Quem inventou isso? Um antropólogo, Ashley Montagu, não sei se é assim que fala o nome dele não, viu gente? Mas é um antropólogo aí. Ele estudou e ele viu que os mamíferos humanos, ou seja, os nossos bebezinhos, eles são muito mais imaturos do que os mamíferos animais, como o bezerrinho. O bezerrinho, quando nasce, algumas horas depois ali, ele já tá de pé, ele já consegue andar atrás da mãe. Então imagina, nossos bebês, eles vão andar com 1 ano de idade. Olha que diferença. Então esse antropólogo estudando, ele viu que esse nosso mamífero humano, ele é muito mais imaturo e é como se ele precisasse ainda ser gerado, ou seja, como se ele precisasse ficar aqui dentro da nossa barriga por mais um tempo. Porém, a nossa natureza não permite esse bebê ficar mais tempo aqui.
O bebê nascendo aos 9 meses de vida, ele já nasce ali no limite do nosso canal vaginal, no limite da nossa sustentabilidade. Imagina eu tô com 28 semanas, gente, minha barriga tá assim, tô cansada até, imagina. Ainda faltam 12 semanas, né, se a gente chegar até as 40. Imagina se o bebê fosse ficar mais 3 meses de vida aqui. Imagina se a nossa gestação, em vez de 9 meses, ela durasse 12 meses. Deus me livre. Imagina, o nosso organismo não comporta, né? A nossa performance feminina não comporta. Então, esse bebê, ele nasce de 9 meses, porém, ele deveria ficar mais tempo dentro da barriga, como se ele precisasse, ele precisaria ficar mais tempo. E esse tempo é o tempo que ele considera ali de 3 meses de vida, que é o que a gente chama do tempo da esterogestação. E por que 3 meses? Porque estudando também ele percebeu que esses primeiros 3 meses de vida do bebê são os meses onde o bebê é mais imaturo ainda. Onde o bebê ele tem algumas necessidades que fazem dele altamente dependente de nós. Por exemplo, o bebê tem uma necessidade de sucção surreal. Claro que uns têm mais, outros têm menos, mas de uma forma geral, a maioria dos bebês eles querem sugar o tempo todo. Então eles querem ficar no peito o tempo todo mamando, mamando, mamando. E aí o bebê mama e regurgita porque tá comendo demais, mas não quer largar a mama e aquela agonia. Quem tá passando por isso aí? Quem tá passando por isso me conta. Então, necessidade de sucção é uma coisa básica, uma necessidade que o bebezinho de 0 a 3 meses tem, que nem sempre é fome. Então, muitas vezes a gente vai escutar ali do vizinho, da mãe, até do esposo. Ai, doutora, mas esse bebê, ele é insaciável, ele quer comer o tempo todo, ele quer mamar o tempo todo. Mas não é isso, gente, não é comida no que ele quer o tempo todo, não. Ele só quer sugar. Ele quer sugar o tempo todo. E aí, como é que a gente vai suprir essa necessidade de sucção do bebê? Ou a gente dá mama e deixa o bebê mamar, regurgitar, mamar. Ou existem pessoas que, por necessidade, sejam elas quaisquer, sanidade mental, sei lá, mãe que voltou a trabalhar, necessidades que cada família sabe aonde o seu calo dói, que precisam, por exemplo, oferecer uma chupeta. E eu não vou entrar nessa polêmica da chupeta agora, a gente pode conversar sobre ela depois. Uma coisa que eu vou falar pra você, é que a chupeta, ela sim pode causar confusão de bicos, então ela não é recomendada, principalmente por ela aumentar a chance ali do bebê ter um desmame precoce, tá? Mas a gente não tá discutindo isso aqui. Tô discutindo necessidade de sucção do bebê, e aí se você não pode dar o peito, você vai ter que dar uma outra forma do bebê sugar. Seja chupeta, mamadeira, mas muitas vezes o bebê não tá com fome. O que eu quero deixar claro é que essa necessidade de sucção que o bebê tem, muitas vezes não é fome. E aí, se o vizinho, ou o pai, ou a mãe ficar falando pra você assim, mas esse bebê tá com muita fome, ele é insaciável, ele quer mamar o tempo todo. Muitas vezes colocam-se fórmulas artificiais na alimentação do bebê, pensando que o bebê está com fome. E o bebê tá ganhando peso normal, tá ganhando peso de maneira adequada, não é fome, é necessidade de sucção. Então, cuidado, tá? Entendam que o bebê na esterogestação, o bebê de 0 a 3 meses, ele tem necessidade de sugar. Isso não caracteriza como fome, ok? O que mais que esse antropólogo viu, né? Falando de esterogestação. Então, ele viu que o bebê tem muita necessidade de sucção, ok. O que mais que ele viu? Ele viu que o bebê, os bebezinhos de 0 a 3 meses, eles têm maturidade no corpo todo. Eles têm, por exemplo, os famosos desconfortos abdominais. Ixi, o bebê de 0 a 3 meses tem cólica, tem refluxo, tem gases e desconforto abdominal. Tudo isso é uma imaturidade do trato gastrointestinal. Tem dificuldade para rotar. Quem tem bebezinho aí que tem dificuldade para rotar? Que sofre horrores para rotar. Você pega o bebê, levanta, o bebê tá agoniado, aí chora. Aí você levanta, o bebê fica agoniado.
até conseguir arrotar, e ele sofre para arrotar. E muitas vezes muitas pessoas veem isso como se fosse uma doença do refluxo. Não, gente, é só dificuldade para arrotar. Isso não é doença, é imaturidade. Olha quanta mamãe aí, ó, com dificuldade para arrotar. A Vilma, Alessandra, Bárbara, Wanda. É isso, tá? E isso nada mais é do que uma imaturidade do trato gastrointestinal. Isso não caracteriza a doença do refluxo. O que mais, gente? A disquesia, a famosa disquesia, que é o quê? É o bebê fazer uma força tão grande para fazer cocô, que é como se ele fosse fazer um cocô duro. E aí o bebê chora, sofre, se espreme todo, chega a ficar vermelho, a gente fica com o coração na mão, né? Quem tem bebê com disquesia, comenta aí. O bebê fica ali desesperado para fazer o cocô e a gente fica, meu Deus, será que esse cocô tá duro? Quando a gente vê o cocô sair de uma forma explosiva muitas vezes, aquela bomba atômica, e com a consistência normal, molinho, cocô de bebê. E por que o bebê faz tanta força se o cocô não tá duro? Porque ele não consegue controlar, coordenar a força que ele faz abdominal para eliminar o cocô com o relaxamento do esfíncter, que é uma válvulazinha ali que segura, deixa ele fechadinho, segura o cocô, e para o cocô sair ela precisa ser relaxada. E esse bebê não consegue coordenar isso. Então ele faz força, em vez dele relaxar o esfíncter, ele segura mais ainda o esfíncter, ele faz e segura o esfíncter. E aí acontece de forma explosiva a abertura, o esfíncter abre de uma vez e aquele cocô sai, pá, de forma explosiva. Isso é a disquesia. Disquesia é uma doença? Não, gente, disquesia é uma imaturidade do trato gastrointestinal. Tem tratamento para tudo isso, tem medicação para curar a cólica, o desconforto abdominal, os gases, a disquesia. Existem algumas medicações no mercado que podem ser utilizadas para minimizar esses sintomas, mas não vão curar. Por que não vai curar? Porque é uma imaturidade, e essa imaturidade ela vai se resolvendo com o tempo. Existe uma coisa que ajuda muito, já vou falar aqui, um dos tópicos que vocês me sugeriram aqui agora, aproveitando o gancho. Existe uma coisa que ajuda muito todo tipo de desconforto abdominal, cólica, disquesia, gases, refluxo, que é a simples posição de higiene natural. Vocês sabem o que é higiene natural? Quem já ouviu falar em higiene natural, comenta. Quem não sabe o que é isso, quem nunca ouviu falar em higiene natural, fala aí também pra mim, eu nunca ouvi falar. Vou explicar pra vocês aqui o que é. Bom, a higiene natural, ela existe, gente, há muito tempo, muito tempo. O pessoal que descobriu isso agora, descobriu não. A gente, da nossa geração que descobriu isso por agora, acha que é novidade. Pensa que é uma coisa que surgiu há pouco tempo atrás. Higiene natural existe desde os nossos antepassados. E o que é isso? Olha o nome, higiene natural. Ou lá nos Estados Unidos eles chamam de elimination communication, que é você comunicar ao bebê a eliminação. É você ajudar o bebê literalmente a fazer cocô e a soltar pum. Como que você vai ajudar? De forma muito simples. Pensem qual é a posição que você precisa para você se sentir confortável na hora de fazer xixi, cocô, soltar pum. Imagina você fazendo cocô deitada e de fralda. Você acha que é legal? É confortável? Não, acho que deve ser não. Qual que é a nossa posição fisiológica, gente? A posição de cócoras. Né? A gente hoje em dia senta no vaso sanitário, mas você sabe que o ideal é até que nossos pés fiquem elevados, né? Que a gente leve o joelho em direção à barriga, que faça de fato a posição de cócoras, porque ajuda no relaxamento do esfíncter e ajuda na eliminação. Além disso, a gravidade também vai ajudar na eliminação. Né? Você estar nessa posição, ao invés de estar deitada, a gravidade ajuda também ali a eliminar o cocô. Então, como é que a gente vai ajudar o bebê? Colocando o bebê na posição de cócoras. Como é que a gente faz isso? Pegar o joelhinho do bebê. Tô sem minha boneca aqui hoje, minha boneca tá em casa. Você pega o joelho do bebê em direção à barriguinha do bebê.
A gente faz um ângulo ali mais ou menos de 45 graus. E aí, quando você apoia o bebê aqui nas suas costas... Poxa, queria tanto um boneco pra mostrar pra vocês, mas não tem aqui. Vamos lá. Pega o bebê virado de frente, como se a gente fosse fazer aquela posição de passeio, sabe? Que o bebê fica sentadinho olhando de frente. Você vai botar o bebê nessa posição, encostado aqui em você, bebê de frente lá pra parede, e aí você vai pegar o joelho do bebê em direção à barriga do bebê, fazendo um ângulo de 45. De preferência, você pode abrir a fraldinha para deixar esse bumbum livre. Por quê? Porque a fraldinha ali, ó, é uma coisa mecânica impedindo a eliminação do bebê. Tanto de pum, quanto de cocô, quanto de xixi. Então, se você abre a fraldinha, você pode deixar a fraldinha por baixo aqui na sua perninha para não sujar você. E aí você deixa o bumbum livre e faz essa posição com o bebê. Gente, é batata, é muito bom. Quem já aplica a higiene natural aí, fala pra mim. Se tem alguém que já faz HN, que gosta, que funciona muito aí na sua casa, comenta aí pra mim. Ajuda muito você botar o bebê nessa posição, você tá ajudando o bebê a relaxar o esfíncter e a eliminar. Então, nesse processo de maturidade, que existe principalmente nos primeiros 3 meses de vida, se você faz HN, você tá ajudando muito o seu bebê nas eliminações. E tem gente, eu recebo relato quase todo dia. Quase não, posso falar que todo dia. Tanto nas caixinhas quanto nos directs de mães que aplicam higiene natural e que tem melhora 100% da cólica, do desconforto abdominal, da disquesia, dos gases. Por quê? Porque você tá ajudando o bebê a tirar aquele fator que está atrapalhando ele, que tá deixando ele incomodado. Certo? Olha aí, quanta gente tá fazendo, ó, HN. E aí, falando-se em maturidade, então a gente já falou da necessidade de sucção, das imaturidades intestinais, todas elas, e aí eu já aproveitei para falar um pouquinho da higiene natural. Existem também outras imaturidades que o bebê tem e que é compatível com esse período da esterogestação. Por exemplo, o bebê tem imaturidade neurológica. Bebê de 0 a 3 meses, ele não sabe, por exemplo, o que é dia, o que é noite. Ele não produz melatonina. Você sabia que o bebê não produz melatonina? E aquele bebê que está em aleitamento materno, ele consegue pegar um pouco da melatonina da mãe? E a gente tem aquele mito de que bebê que toma fórmula dorme a noite toda. Bebê que toma leite materno não dorme a noite toda. Mito. Mito total. E é mais mito por a gente lembrar disso, que a melatonina ela tá presente no leite materno. Então o bebê que toma leite materno, ele acaba pegando um pouquinho da melatonina e isso ajuda o bebê a dormir. Porém, existem outros fatores que influenciam o sono do bebê que não são só, não está só relacionado à amamentação. Então o bebê que ele não sabe dormir, o bebê não nasce sabendo dormir. Isso também é uma imaturidade. Então, nesse período de esterogestação, nesse período de 0 a 3 meses, o bebê tem muitas necessidades e é altamente dependente da gente. Além disso, que eu falei, outras imaturidades, eu lembrei agora. O colo, gente, o bebê só quer colo, meu Deus do céu, meu bebê é um bebê mimado, é um bebê mal acostumado. Você tá fazendo isso com o bebê, deixando esse bebê dormir no colo? Seu bebê vai ficar muito mimado, vai ficar muito mal acostumado. Quem já ouviu isso aí? Quem já ouviu isso aí? Deixar o bebê no colo não pode, estraga o bebê. Gente, é muita loucura que a gente escuta por aí, né? Pra pensar comigo. O bebê ficou 9 meses aqui dentro, ó. Antes de acabar a live, eu mostro pra vocês aqui o tamanho da minha barriga, pra vocês verem como é que tá gigante. Cada semana que passa, ela dobra de tamanho. O bebê tá aqui dentro, minha filha tá aqui dentro, 9 meses ela vai ficar aqui dentro, 9 não, 10 meses, né? Vocês já fizeram a conta? 40 semanas de gestação são 10 meses, tá? Eu não sei de onde é que tiram que a gente fica 9 meses grávida, a gente fica 10 meses grávida. Imagina, saiu da minha barriga e eu quero que ela imediatamente aceite ficar fora do colo. Eu quero que ela aceite dormir no ambiente, em qualquer lugar. Eu quero que ela aceite o colo de qualquer pessoa. Eu quero que ela simplesmente aprenda a viver que o mundo é assim e acabou. Que
Que loucura, gente, que loucura! Ela ficou 10 meses aqui dentro, num ambiente totalmente seguro, acolhida, quentinha, recebendo nutrientes o tempo todo. Tudo bem que a mãe às vezes deixa ela passar fome, mas tá ali sendo nutrida pela placenta o tempo todo, no escurinho, escutando um som de batimento cardíaco com água, escutando a minha voz de uma maneira diferente. E aí a gente quer que do nada o bebê saia daqui de dentro e aceite dormir em qualquer lugar, de qualquer forma. Isso é loucura. Então o bebê, ele tem necessidade de colo. Um bebê de 15 dias, gente, tá mal acostumado porque tá no colo? Como é que eu mal acostumei alguém em 15 dias? Não é mal acostumar. Esse bebê tem necessidade, esse bebê estava aqui dentro, acolhido. Ele precisa de um tempo para conseguir se adaptar a esse mundo externo. Eu não posso exigir esse tempo dele em 15 dias, em um mês, não posso. Eu tenho que dar tempo para esse bebê ir se adaptando a esse mundo aqui fora. Isso é muito difícil pra gente que a cultura que foi construída, né, que existiu aí nos nossos pais, nos nossos avós, é muito diferente, é muito difícil do nada você falar isso pra eles e eles aceitarem. Eles acham que não tem nada a ver, que não, o bebê é assim mesmo, nasceu, você tem que botar em qualquer lugar e o bebê tem que aceitar. Isso é loucura, né? Muita loucura, porque é muito injusto com o bebê. Como diz meu marido, o bebê nem pediu pra nascer, o bebê não pediu pra nascer. Você tá trazendo esse bebê ao mundo e cabe a nós termos essa paciência de entender essa necessidade de colo do bebê. O bebê quer muito colo. Isso não é problema. Isso não é porque o seu bebê é mimado. Isso não é porque você está fazendo errado. Bebês têm necessidade de colo. Tá, doutora Laura, mas eu preciso fazer as coisas da casa. Eu preciso fazer comida, lavar roupa. Como é que eu faço com essa imaturidade desse bebê? Como é que eu faço com essa necessidade de colo desse bebê? Aí, existem algumas dicas. Dica número 1, usar um sling. Pega um sling, gente, sabe o que é sling? Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês quando a Aninha nascer. Eu até tenho vídeo de bem, mas ele já tava maiorzinho. Vou fazer quando ela estiver bem pequenininha, mostrando como é que vocês podem amarrar o sling de forma desde recém-nascido, né, até outras maneiras de amarrar quando o bebê vai crescendo. O sling, ele é um pano gigante que você amarra ele no seu corpo e você prende o bebê junto a você. Para essa fase da esterogestação, gente, o sling é fundamental. Por quê? Porque justamente o bebê tem essa necessidade de colo, você precisa atender a necessidade do bebê, mas você também tem as suas necessidades. Então, a gente consegue unir a sua necessidade com a necessidade do bebê. A gente consegue deixar o bebê preso no nosso corpo e a gente consegue ficar com as mãos livres pra gente fazer as coisas da casa com o bebê pendurado. Igual a Aninha tá aqui pendurada aqui dentro da minha barriga. Quando ela sair, ela vai só mudar de lugar. Ela tá pendurada na barriga, eu vou pendurar ela aqui no meu tórax no sling. E é isso. Tá, doutora Lara, mas e aí? Eu vou aceitar isso e pronto, ponto final? Isso não significa, gente, que você não pode tentar tirar o bebê do colo. Claro que você deve, inclusive, fazer isso. Justamente para o seu bebê ir se adaptando a esse mundo fora, né, fora do útero. Porém, você vai ajustar um ambiente, deixar um ambiente mais aconchegante, colocar almofadas que simulem a sua presença, que deixa o bebê mais aconchegado ali, mais quentinho. A cabeceira mais elevada também ajuda isso, mas você precisa ter paciência, porque é um período de adaptação para o seu bebê. Então não é do dia para a noite que o bebê vai aceitar ficar fora do colo. Você vai tentar ajustar, perceber como é que fica melhor, usar sua rede de apoio para carregar o bebê. Não precisa ser só você, né? Usa a rede de apoio ali para te ajudar também. Tá? Então, a necessidade de colo também é muito comum na esterogestação. As sonecas que só acontecem no colo, o bebê que só quer ficar no colo o dia inteiro, que não aceita ficar no berço, no tapetinho, em lugar nenhum, só colo. É adaptação. Lembre-se disso, o bebê ficou 10 meses dentro de você.
Então agora ele precisa de alguns meses para poder se adaptar a ficar fora de você, a ficar longe de você, certo? Bom, diferença de sling e canguru. Vou aproveitar para falar então agora, já que a gente tá falando do sling. Você pode usar o sling o dia inteiro, viu? Quem foi que perguntou aqui foi a Ana. Ana, você pode usar o dia inteiro. Obviamente você vai tirar o bebê do sling para amamentá-lo, né? Então a cada 2, 3 horas você tira do sling, amamenta, depois pode voltar o bebê pro sling sem nenhum problema, tá? Diferença de sling e canguru. O sling é um pano que você vai arrumar e amarrar o bebê aqui próximo de você. O canguru é como se fosse uma mochilinha. Ah, eu vou mostrar pra vocês, lá em casa eu tenho. Eu tenho os dois, eu tenho o sling e tenho o canguru. Eu vou mostrar pra vocês os dois, depois eu vou gravar um vídeo pra vocês visualizarem melhor. Então o sling é o pano e o canguru é como se fosse uma mochila já pronta, onde você encaixa o bebê. Então para o bebê recém-nascido é muito melhor o sling, porque você vai adaptar ali a amarração daquele pano ao corpinho do bebê e ao seu. Para os bebês maiores, aí o canguru fica melhor, porque você já coloca o bebê já sentado. O canguru ele é mais prático do que o sling, mas aí varia muito. Tem cangurus para bebezinhos a partir de 3 meses de idade e tem outros que vai ser a partir de 6, 9. Você tem que olhar a especificação lá em relação ao peso do bebê. Geralmente eles botam com relação ao peso, certo? Bom, vamos continuar aqui que já vai dar 6 horas. Ai... Vai ficar salva, Clara. Eu vou deixar 24 horas aqui no Instagram, tá? Bom, eu tô olhando minha pesca aqui. Então, comportamento do bebê, essa de gestação. Vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do bebê nesses primeiros meses de vida, então. O que a gente espera de desenvolvimento desse bebê? Imagina o bebê nasce, gente, parecendo um... Ai, não quero ser cruel com o bebê. Mas o bebê nasce totalmente apático, né? Não interage, não sorri... Aquele amor avassalador que as pessoas falam que sente pelo bebê, para muitas mulheres não chega logo no começo, e aí a gente fica às vezes se culpando. Mas aí, quando o bebê passa pelo primeiro salto de desenvolvimento, geralmente ali por volta do primeiro mês de vida, 1 mês e meio, ele começa a sorrir. É um dos primeiros marcos de desenvolvimento do bebê, é o sorriso social. E qual que é a diferença desse sorriso social? Quando o bebê nasce, ele já sorri quando ele dorme, né? Ele sonha e aí fica dando aquelas risadinhas que a gente olha e acha maravilhoso, acha encantador. Acha que o bebê tá sorrindo pra gente, mas na verdade o bebê tá só sonhando. E aí é um reflexozinho que ele tem, na verdade. Mas aí quando chega ali por volta do primeiro mês, que o bebê passa por esse primeiro salto, ele começa a dar o sorriso social, que é o sorriso de interação. É aquele sorriso onde você tá conversando com o bebê tá olhando pra você, então ele já começa a te olhar nos olhos, e aí ele começa a sorrir pra você. Gente, que coisa maravilhosa esse sorriso social. Para aquela mãe que aquele amor não tinha chegado ainda, aquele amor avassalador que todo mundo fala, não chegou ainda para aquela mãe. Quando esse bebê começa a dar esse sorriso social, esse amor chega para todas as mães. Não tem uma que não se derreta, porque você sente a conexão com o bebê, você sente que você tá olhando no olho, que você tá fazendo alguma coisa com o bebê, falando uma língua bebezês, né, que a gente fala, meu amor, a gente conversa ali com o bebê, e aí o bebê dá aquele sorriso maravilhoso. Às vezes, depois de uma noite caótica, onde você, sei lá, acordou 4, 5 vezes, e aí chega de manhã, você tá um caco, o bebê acordou, você vai lá, aí quando você olha lá pro bebezinho no berço, ou na sua cama, que você olha pro bebê, o bebê dá aquele sorrisão pra gente. Ai, gente, é bom demais. Primeiro marco de desenvolvimento é lindo, que é esse sorriso social. A gente espera ele por volta, como eu falei, entre 1 mês e 1 mês e meio, sabendo que alguns bebês podem demorar um pouquinho mais para o sorriso social acontecer. Tá tudo bem. Isso não quer dizer que o seu bebê é autista, pelo amor de Deus. Estamos vivendo uma era de autismos, de hiperdiagnósticos de autismos, simplesmente porque o bebê não sorriu, porque o bebê... Agora vieram até com essa de que se o bebê botar a mão na boca, o bebê é autista, pelo amor de Deus. Menos. Calma.
tá? Calma, não tem nada disso. Respira, vai acompanhando o desenvolvimento com o pediatra, porque esse sorriso social às vezes pode demorar um pouquinho mais para aparecer. Outro marco muito importante que a gente tem aí também nesse primeiro mês de vida, logo depois do primeiro salto, é com relação à sustentação do pescoço. E esse marco, ele vai melhorando a cada mês. Então, o bebezinho de 1 mês, ele é muito molinho ainda, muito molinho. Mas a gente já observa que em relação ao bebê recém-nascido, ele tem um pouquinho de postura cervical um pouco melhor. Com 2 meses, a gente já espera uma sustentação um pouquinho melhor. E com 3 meses, a gente já espera, de fato, uma sustentação muito melhor do pescoço. Depois que ele passa pelo salto do 3º mês. E aí, aproveitando para falar rapidamente dos saltos, né? Que eu falei que eu não ia falar hoje, mas só porque eu já falei aqui, os saltos, eles acontecem no 1º, no 2º e no 3º mês seguidamente. E no 4º mês também seguidamente. Depois a gente espaça ali até o 6º mês, certo? Bom, então, esse marco do sorriso social, ele é um dos primeiros que acontecem ali. O que mais que a gente espera nesses primeiros meses de vida? A gente espera a interação visual, como eu comentei. O que mais que a gente espera? O que mais que o seu bebezinho aí de 0 a 3 meses tem feito? Conta pra mim aí. Quero ouvir. Conta pra mim aí o que seu bebezinho de 0 a 3 meses já faz de diferente, que você notou aí. Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui e respirar. Ó. Gargalhada, Gabi. Nossa, precoce, viu? Geralmente a gente espera a gargalhada ali por volta do 3º, 4º mês de vida. Mudar de posição, muito bom, Jaque, exatamente. Mudar de posição. O bebê recém-nascido quase não se mexe, né, gente? Fica ali, ó, estátua. Ele começa a mexer depois, daqui a pouco ele começa a virar, tá? Isso é esperado também dentro dos primeiros 3 meses de vida. Deixa eu ver o que mais vocês estão escrevendo. Não dormi é clássico. Olhar as mãozinhas, Lid, perfeito. Que mais? Conversar. A lalação a gente espera a partir do 3º mês de vida. A começar a lalar, geralmente eles começam com as vogais. Virar o pescoço, Kali, boa, eu ia falar sobre esse, virar o pescoço. Quando o bebê nasce, o 1º mês ele começa a interação visual. Então o bebê vai lá e te olha. À medida que vai passando os meses, o bebê começa a fazer esse movimento. Então, com 2 meses de vida, a gente já espera que o bebê siga com o olhar, pelo menos ali, ó, um pouco dos esses graus que você coloca aqui. Ele não vira 100% 180, mas ele já mexe um pouquinho. Por volta do 3º mês de vida, ele já vira 180. Então, você põe um objeto na frente do bebê, ele vai seguindo até ele conseguir. Depois ele segue até ele conseguir. Isso a gente avalia também em consulta, tá? Em consulta pediátrica. Que mais? Virar, emitir sons. Isso aí, gente. Mexer as mãozinhas. 2 meses já conversando, precoce. Perfeito. Tentar pegar o objeto, exatamente, eles não pegam propriamente dito. Segurar o objeto geralmente é por volta do 3º mês, que eles começam a segurar, mas eles já têm menção em pegar, eles já olham, você já vê ali aquela intenção de pegar o objeto na frente. É isso, gente. Então, nesses primeiros meses, isso é o que a gente espera ali, os principais marcos, tá? A gente espera um pouco de força muscular também, então se você coloca a mãozinha, sua mão, no pezinho do bebê, o bebê ele vai dar um empurrão na sua mão, e ele vai andar um pouquinho, ele vai se arrastar um pouquinho ali. Isso a gente espera também desde os primeiros meses de vida, desde o recém-nascido. A avaliação de força muscular é desde o recém-nascido. Põe sua mão no pezinho do recém-nascido que você vai ver que ele dá um empurrão ali e consegue se arrastar. Uma coisa legal também que eu não falei aqui, deixa eu falar aproveitando que a gente está falando de desenvolvimento, são alguns outros reflexos que o recém-nascido tem. Então eu falei sobre o reflexo de sucção, né, que é essa necessidade de sucção, mas a gente também tem outros reflexos primitivos com o recém-nascido, que são muito fofinhos. Tem um reflexo, por exemplo, que eu sempre faço aqui no consultório e as famílias acham o máximo, todo mundo fica, ai meu Deus, que lindo, abismada, que é o reflexo de marcha. Quem foi avaliada aí? Quem tem um pediatra que fez o reflexo de marcha, me conta aí.
que é muito legal, é a gente pegar o bebezinho, encostar o pezinho dele na superfície e ele faz uma menção em andar mesmo. Ele faz a marcha, como se ele fosse andar. Isso é um reflexo primitivo que vai sumindo à medida que o bebê vai crescendo. Então esse é um outro reflexo que o recém-nascido tem. Existe também um reflexo muito chato, que incomoda muito as mães e principalmente os bebês, principalmente na hora de dormir, que é o reflexo de... Qual é? Quem sabe esse aqui? Que reflexo é esse? Fala aí pra mim. Esse é o reflexo de Moro, ou o reflexo do susto. Gente, esse reflexo é chato mesmo, atrapalha mesmo o sono do bebê. Atrapalha o bebê a tomar banho, o bebê fica todo solto ali e tomando esse susto, né? É um reflexo também de imaturidade. Porém, se ele existe, é sinal de que o bebê está saudável, tá? Porque ele é esperado que os bebês tenham esse reflexo de marcha. Isso, de Moro, desculpa. Exatamente, o pessoal acertando aí, reflexo de Moro. O que mais de reflexos que tem? Reflexo de busca, que é bem legal também, mas também é chato para os pais, principalmente a mãe, que fica tendo que botar o bebê no peito toda hora. O reflexo de busca, o bebê recém-nascido, ele fica buscando ali, ó, ele quer encostar e quer sugar tudo que ele vê pela frente. Então, às vezes, o pai pega o bebê pra, sei lá, pra mãe fazer xixi, e aí o bebê fica igual um pica-pau, assim, ó. Igual um pica-pauzinho em cima daqui do peito do pai. Aí o pai, ele tá com fome, ela tá com fome. Não, gente, é só um reflexo de busca, tá? É reflexo de busca ali. Bom, então já falamos um pouquinho mais sobre as mudanças, o comportamento do bebê, a esterogestação e desenvolvimento. E pra gente finalizar a live, nós vamos falar um pouquinho sobre o sono do bebê de 0 a 3 meses. Vamos lá, preste atenção. Vamos falar o que a gente espera desse bebezinho de 0 a 3 meses com relação ao sono. O que eu espero desse bebê, gente? Primeira coisa que eu espero do recém-nascido. Eu não espero que um recém-nascido saiba dormir. Por favor, não esperem que o bebê de vocês vai ser um bebê, sei lá, especial, que vai nascer sabendo dormir. Não, gente, os bebês não sabem dormir. Eu não posso esperar que um recém-nascido durma 10 horas seguidas, nem posso deixá-lo dormir esse tempo todo. O recém-nascido, na primeira semana de vida, ele precisa mamar pelo menos de 3 em 3 horas. Pelo risco de hipoglicemia, pela necessidade calórica para ele ganhar peso, o estômago dele que é muito pequenininho, então ele precisa mamar mais vezes ali para ele recuperar o peso de nascimento, porque é normal o bebê perder peso logo que ele nasce. Então, o bebê, esperar que o bebê recém-nascido durma é uma ilusão, é uma falsa expectativa que se cria. O recém-nascido não sabe dormir, tá? Porém, isso não significa que eu não possa fazer nada para que ele aprenda a dormir mais rápido. Pelo contrário, quanto mais eu ensino rapidamente esse bebê o que é dia, o que é noite, os rituais para gerar previsibilidade, o ajuste de ambiente para deixar esse bebê confortável e fazer esse bebê aceitar ficar fora do colo. Quanto mais cedo eu faço todos esses aspectos, mais cedo ele vai aprender a dormir. Porém, eu preciso colocar na minha cabeça, você precisa colocar na sua cacholinha, que depende de você. Não é do bebê. Não é pra ficar esperando o bebê fazer isso sozinho, esperando um milagre. Não, depende de você. Ter o conhecimento, colocar em prática para o seu bebê dormir bem. Então, o que eu espero do sono de um recém-nascido? O recém-nascido, ele tem 3 padrões de sono que eu posso esperar. Existe o recém-nascido que dorme muito e eu preciso acordá-lo para mamar, para amamentar. Então, é aquele bebê que o pessoal fala assim, ai, tira a roupa e bota no ar-condicionado. Que a gente quer morrer, né? A gente imagina deixar o bebê pelado no ar-condicionado, morrendo de frio, para acordar esse bebê para ver se ele mama. Mas existem bebês que dormem muito mesmo. E a gente precisa fazer alguma coisa para esse bebê acordar, para a gente conseguir amamentar e oferecer ali aquele aporte calórico que ele precisa. Então, existe esse recém-nascido. Existe o recém-nascido que acorda igual um reloginho, de 3 em 3 horas. Também é massa, esse recém-nascido é massa. Ô, Aninha, vem assim, filha. Viu, filha? Vem assim, acordando de 3 em 3 horas, que é ótimo, porque
Você consegue descansar, você amamenta o bebê volta a dormir e o bebezinho tem esse padrão. E existe o recém-nascido, que é o mais comum de todos. Se você vai me contar como é que foi o seu recém-nascido aí, que acorda simplesmente de hora em hora. De hora em hora para mamar. Esses 3 recém-nascidos, eles podem fazer também um padrão que a gente chama de inversão do dia pela noite. Então, é natural que o recém-nascido ele prefira dormir mais durante o dia e ficar mais acordado à noite. Isso pode acontecer. Por quê? Porque ele não tem regulação de melatonina. Ele não tem regulação de hormônios do sono. Então, ele vai dormir pra ele, a hora que ele achar que é dia, ele vai ficar mais acordado, a hora que ele achar que é noite, ele vai ficar vai dormir mais, e ele pode inverter e achar que durante o dia é noite e a noite é dia. Simples assim. Então, existe o bebezinho que vai acordar de hora em hora de dia e de noite. Existe o bebê que vai dormir um pouco mais. Existe o bebê que vai ser muito sonolento. Esses 3 padrões são normais e esperados para um recém-nascido. E o que eu preciso fazer para ajudar esse recém-nascido a dormir melhor? Principalmente, eu preciso mostrar para esse bebê, ajudá-lo a entender a hora que é dia, para ele tirar sonecas curtas, não é um sono longo, não é um sono mais profundo. E a hora que é noite, que é um sono mais longo, mais profundo, no escurinho. Então, para um recém-nascido, vale a pena, às vezes, a gente deixar o bebê tirar soneca no claro. E aí o pessoal me pergunta, doutora Lari, sonecas no claro ou sonecas no escuro? E a minha resposta é, depende. Depende da idade do bebê. Depende de onde esse bebê dorme melhor. O recém-nascido, ele pode sim dormir no claro. Porque ele vai dormir às vezes bem, porque ele tem um padrão mais sonolento. E ele vai chegar ali à noite, quando você escurecer tudo, e aí você ajudar até na sua melatonina, passando pelo leite materno, ajudar ele a dormir mais profundo no escurinho à noite. À medida que o bebê vai crescendo, às vezes a gente precisa colocar o bebê para dormir a soneca no escuro. Porque se a gente deixar no claro, o bebê vai querer explorar o mundo e não vai dormir. Então tudo depende, tá? Mas o recém-nascido, ele pode dormir no claro. Ele pode dormir no barulho, tipo, eu tô conversando com meu esposo e aí dormir no meu colo. Pode. Pode. Não tem problema. Ele só precisa dormir. E lembrar que ele precisa dormir sonecas de dia. Não é pra ele ficar dormindo 5 horas seguidas durante o dia. Ele vai dormir 5 horas seguidas à noite, depois que ele passar ali da primeira semana de vida, que ele já estiver ganhando peso, que ele estiver se alimentando bem, a gente vai deixar esse bebê dormir mais durante a noite. Mas durante o dia, não. Então é importante a gente ajustar pro recém-nascido. Primeiro ponto, ajudar a entender o que é noite. Então a gente ajusta isso fazendo o que a gente chama de ritual do bom dia. A gente ajuda também fazendo os rituais para as sonecas e fazendo o ritual noturno. Cada um desses rituais tem os seus papéis e o bebê vai entender quando você começar a fazer. Ah, se eu tomo um banho agora, é sinal de que eu vou dormir à noite. Tô tomando banho, tá tudo escuro, eu vou dormir. Isso gera previsibilidade no bebê. O bebê começa a entender o que tá acontecendo aqui. Ah, não, agora é hora da soneca. Não é hora do sono noturno ainda. E a gente vai aos pouquinhos ensinando esse bebê a dormir. Certo, meninas? Ó, quantas sonecas é adequado? Essa também é uma pergunta que não dá pra responder na lata. 4 sonecas? 6 sonecas? As sonecas dependem do padrão de sono diurno do RN ou do bebê, que é variável. Como eu falei, tem bebês que dormem mais, tem bebês que dormem menos. Aquele bebê que dorme uma soneca, por exemplo, de 2 horas, o recém-nascido, ele pode tirar, por exemplo, 4 sonecas de 2 horas. Agora, aquele recém-nascido que acorda de hora em hora, às vezes vai tirar 6, 7 sonecas durante o dia, porque são mais picadinhas. Então, isso depende muito. O importante é você olhar para o seu bebê, identificar qual é a necessidade que o seu bebê tem. E aí você vai agir ali em cima disso, ajudando ele a dormir bem de dia, para que ele consiga dormir bem à noite.
Posição melhor para o bebê dormir, a Raquel tá perguntando. Barriguinha para cima, tá? É a posição mais segura do sono. Por que não pode de lado? Por que não pode de barriga para baixo? Porque essas posições, elas estão altamente associadas à síndrome de morte súbita do lactente, que é uma entidade que não se sabe muito bem a causa, não se sabe muito bem a explicação. O que se sabe os estudos mostram que as crianças que morreram do nada a maioria estavam na posição de bruços e tinha alguns fatores de risco para isso. Como, por exemplo, pais tabagistas, cama compartilhada, sem ser com segurança, uso de bebê conforto para dormir sono noturno. Que mais? Deixa eu lembrar dos fatores de riscos. Enfim, tem um post que eu fiz aqui pra vocês, depois eu vou procurar e posso colocar nos stories, tá? Então, posição segura, a barriguinha pra cima e a cabeça fica sempre de lado, né, gente? O bebê não dorme assim. O bebê dorme assim ou assim. Ele sempre vai estar com a cabeça pra um lado ou pro outro. Então, se o bebê golfar, regurgitar, ele vai estar com a cabecinha pro lado. Então, vai babar aqui, ó. E é importante deixar a cabeceira levada também. Isso também dá conforto pro bebê, certo? Meninas, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Peço perdão pelo atraso de novo, né? Foi uma loucura hoje por causa do feriado amanhã. Eu não lembrei que eu tinha agenda aqui hoje. Mas vou deixar a live salva aqui por 24 horas. Depois essa live vai sair daqui e vai lá pro YouTube. E qualquer dúvida que ficou, pode deixar as dúvidas no comentário da live. Vou deixar a live salva, tá bom? E aí aos pouquinhos eu tento responder vocês. Semana que vem a nossa live vai ser sobre introdução alimentar, tá? Conforme vocês votaram aí, nós vamos falar sobre introdução alimentar. E essa live não vai ser aqui no Instagram, vai ser lá no YouTube. Por quê? Eu vou tentar montar uns slides com algumas fotos para mostrar para vocês como é que são cortes seguros de BLW, como é que é alguns itens de introdução alimentar. Vou tentar montar uns slidezinhos para vocês, tá bom? Beijo, ótimo feriado para vocês e a gente se encontra por aqui. Tchau, tchau, fiquem com Deus.